Estão dizendo que o Alcolumbre vai pautar a dosimetria, o projeto da dosimetria. Mas independente de pautar ou não, você não precisa acreditar em tudo que falam, tá certo? A gente sabe, e não é crime ter convicção, não é crime fazer juízo de valor, não é crime você dizer o que você pensa, o que você entende da realidade. E nós sabemos, eu, você, sabemos, formamos essa convicção de que aqueles atos do 8 de janeiro foi feito pelo próprio governo e que fez uma emboscada para prender inocentes. E agora entra com esse projeto da dosimetria, vai discutir ou não, e se for aprovado, ainda vai ter que discutir caso por caso para medir a dosimetria. Olha que angústia! E aí, que tribunal que é esse que vai fazer esse julgamento? Que régua é essa que o juiz vai usar? Baseado em que provas que eles vão usar? Olha que lambança, não é? Pegar lá um cara que não tem crime nenhum, falar assim, cara, dosimetria para quê? Isso aqui, tá? Não tem crime aqui, pai, e tal. Então, a gente vai ficar sendo vítima dessa mentira, vítima dessa narrativa, vítima desse absurdo, até quando? Tá bom, vamos lá discutir a dosimetria, seja o que Deus quiser. Mas eu quero falar da reunião da agonia, a reunião da aflição, a reunião que aconteceu no dia 4 de dezembro de 2024, né? E aí, eu tenho esse trecho aqui do Daniel, do presidente do Banco Central, ele falando sobre essa reunião. Eu vou mostrar rapidinho e a gente vai entrar no detalhe dessa reunião, que é a reunião da agonia, a reunião do desespero, a reunião do prejuízo, tá bom? Vamos lá. O presidente do Banco Central, né, da CPMI do crime organizado. Perfeito. Retomando o eixo da minha inscrição, o senhor, em 4 de dezembro, é convocado para uma reunião no Palácio do Planalto para tratar sobre o Banco Master com a presença do senhor Daniel Worcaro. O senhor pode escrever essa reunião? Posso. Eu recebi uma ligação do chefe de gabinete da presidência que pediu para que eu comparecesse à reunião. Quando eu chego na reunião, o tema seguia uma narrativa que estava bastante disseminada e acho que foi até predominante durante boa parte de 2025. Os acionistas do Master relatavam sempre uma história de que eles estavam sendo perseguidos pelo mercado financeiro e que a dificuldade deles conseguirem fazer captação era justamente essa percepção que existiria do mercado financeiro em função da concorrência que eles estariam gerando com o mercado, algo que não era muito aderente dado o próprio tamanho do banco. O banco não era um banco que tenha tamanho para isso. E aí, naquele momento, para mim foi muito análogo a algo que acontece muitas vezes de maneira até dentro do Banco Central. É comum quando tem um processo dentro de uma diretoria que alguém que é parte do processo procure a presidência para falar, olha, eu estou com esse processo e queria dar uma explicação. Ato contínuo, o que eu faço? Eu chamo o diretor da área, que é o responsável, e diz, olha, quem cuida disso é esse diretor, esse é o responsável. Foi exatamente a resposta que o presidente Lula deu no momento. Assim, olha, o Galípolo vai assumir daqui a um mês o Banco Central, esse é um tema que não cabe à presidência da República, cabe ao Banco Central, e lá dentro do Banco Central eu tenho certeza que você vai ser tratado da maneira técnica e a análise vai ser técnica. Quem estava presente nessa reunião? Estava presente, deixa eu ver se eu lembro todo mundo aqui. O próprio Daniel Worcaro, Augusto Lima, estava presente o chefe de gabinete, o ex-ministro Guido Mantega, o ministro Rui. Será que eu estou esquecendo alguém aqui? Eu acho que era isso. O ministro Haddad estava presente? O ministro Haddad não estava presente. Posso estar esquecendo alguém, tá? O ministro Alexandre Silveira estava presente? Estava presente o ministro Alexandre Silveira. Ótimo, bem lembrado. Esses interlocutores se manifestaram em que sentido? Nada, na verdade, quando eu cheguei, a reunião já estava nessa coisa de... Quem falou mais foi propriamente o Daniel Worcaro, e o Daniel Worcaro falou muito nessa linha de contar o que estava acontecendo, dizer que o sistema financeiro é muito concentrado, e que ele tinha métodos inovadores, que geravam mais concorrência, e que ele estava incomodando com a concorrência. Foi isso basicamente o que aconteceu. E de lá o senhor não recebeu nenhum tipo de orientação com relação à conduta a ser adotada? Recebi. Sempre assim, olha, seja técnico,
o mais técnico possível. Você tem toda a autonomia nesse processo para você perseguir, seja quem for, e investigar, seja quem for. Mas também não faça nenhum tipo de pirotecnia. A orientação sempre foi essa. Não proteja ninguém, não persiga ninguém. Faça o trabalho técnico, você tem toda a autonomia, não importa quem seja, doa quem doer, vá até o final desse processo. Essa sempre foi a orientação e jamais me foi perguntado sobre nenhum outro tipo de representante, quem estava no meio, quem não está no meio. Sempre gozei de toda a autonomia para poder fazer meu trabalho. Após essa reunião, o senhor teve novas reuniões no Palácio para tratar desse mesmo tema, Banco Master? Não, nunca tive. O senhor já reportou aqui ao longo do depoimento esse processo de pressão midiática, política que foi imposto ao Banco Central. Um ataque reputacional. Hoje se sabe que um ataque reputacional financiado pelo senhor Daniel Vorcado. Exato. E seguramente o senhor teve interlocuções sobre o tema. O senhor teve alguma interlocução com o ex-governador Ibanez Rocha com relação a esse tema? Não, nunca tive com ele. O senhor teve alguma interlocução sobre esse tema com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes? Não. O que eu acho que vale a pena a gente fazer uma explicação aqui para pegar nome a nome, eu acho que é importante a gente fazer uma explicação aqui. O primeiro tema é: o ministro Alexandre, ou qualquer outro ministro supremo, sempre tem uma relação da mais cordial possível comigo. Da mais cordial. Eu sei que muitas vezes há relações, da mais cordial. De todas as crises que a gente teve ao longo de 2025, talvez a mais complexa do ponto de vista sistêmico foi a relativa a Magnitsky. A Magnitsky, não sei se o senhor lembra, senador, assim, existiam informações que vinham a público e você tinha um bombardeio no ponto de vista da internet que, inclusive, geravam ameaças sobre a solvência de grandes instituições. A partir de notícias, instituições financeiras sofrem com esse tipo de complexidade. E aí eu passo a ter uma reunião com uma série de ministros do Supremo sobre temas relativos a Magnitsky. Essas reuniões, elas tinham dois tipos de cuidados que precisavam ser tomados. De um lado, a publicidade sobre a reunião ensejava qualquer tipo de ilação que podia se reverter em risco para o sistema financeiro. Até agora, recentemente, quando vem algum representante do governo americano, se repete esse tipo de coisa para alguns perfis nas redes sociais. De outro lado, cada um desses ministros que estavam envolvidos na questão da Magnitsky tinham discussões aí que envolviam a sua privacidade e a sua privacidade do ponto de sigilo bancário e financeiro, da qual eu tenho a obrigação de zelar e não dar publicidade sobre isso. Então, todos os temas relacionados a essas conversas, que possam ter surgido com qualquer ministro supremo, eles surgiam a partir desse tema específico, que era envolvendo questões que são abertas a mim em função disso. E reforço a questão da cordialidade, porque era um momento bastante difícil ali para todo mundo estar passando por aquilo. A Lei Magnitsky. Vocês lembram da Lei Magnitsky? Volta aqui para mim. Cadê meu pincelzinho aqui? Deixa eu ver aqui. Essa Lei Magnitsky, ela foi... Você sabe que o Alexandre de Moraes deu uma de maduro, né? Foi peitar o pessoal dos Estados Unidos, né? Foi dar uma de gostosão. Tem aquela frase do ministro Alexandre de Moraes que foi publicada no perfil da revista americana The New Yorker, no dia 8 de abril de 2025. Foi a seguinte: se eles enviarem um porta-aviões, aí a gente vê. Se o porta-aviões não chegar até o Lago Paranoá, não vai influenciar a decisão aqui no Brasil. Essa foi a tirada que o ministro Alexandre de Moraes deu na época. Bem, 4 meses depois, as taxas de 50% impostas pelo governo dos Estados Unidos sob a administração de Donald Trump sobre uma série de produtos brasileiros entraram em vigor em 6 de agosto de 2025, após um decreto assinado em 3 de julho de 2025, mesma data em que os Estados Unidos aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que durou entre 30 de julho de 2025 a 12 de dezembro de 2025, aproximadamente 4 meses e 12 dias. O alvo era ministro Alexandre de Moraes e seu escritório de advocacia, da sua esposa Viviane Barros. O motivo: alegações de supressão da liberdade de expressão e prisões arbitrárias. Estamos falando do 8 de janeiro, viu, gente? Sanções: congelamento de bens nos Estados Unidos e cancelamento de vistos. Bem, cancelamento de vistos não foi só para o ministro Alexandre de Moraes, não. Teve também outros cancelamentos de vistos. Vamos ver aqui quem mais perdeu visto aqui. Eu anotei aqui, ó. Vamos lembrar isso aqui. É muito importante a gente lembrar isso aqui. Cadê os caras, pô? Eu tinha uma lista deles aqui, ó. É muita gente, rapaz. É muita gente. Cadê aqui? Tá aqui, ó. Até o momento, a lista de autoridades brasileiras que tiveram seus vistos cancelados pelo governo dos Estados Unidos ultrapassam 2 dezenas de nomes. Essas sanções foram implementadas em diferentes ondas
ao longo de 2025 pelo governo Donald Trump, atingindo principalmente membros do Judiciário Executivo. Vamos lá. Vamos lembrar quem está na Lei Magnitsky? Quer dizer, na Lei Magnitsky não. Quem está sofrendo sanções perderam visto? Alexandre de Moraes, alvo inicial e principal, incluindo sanções sobre a Lei Magnitsky para sua esposa Viviane Barros de Moraes. Luiz Roberto Barroso, presidente na época do TSE, do STF. Edson Fachin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal, Fábio Schor, delegado da Polícia Federal responsável por investigações contra ex-presidente Jair Bolsonaro, e autoridades do governo executivo, como Jorge Messias, advogado da União, advogado-geral da União, que vai agora ser sabatinado para virar ministro de novo, para se tornar ministro do STF, sancionado. O Senado vai aprovar um ministro que não pode entrar nos Estados Unidos para ser ministro do STF. Cadê a reputação ilibada? Hein? Mas tá, vamos lá. Mozart Júlio Tabosa Salles e Albert Kleiman, ligados ao Ministério da Saúde e ao programa Mais Médicos. Benedito Gonçalves, ministro do STF, do STJ e ex-relator do TSE. Ayrton Vieira, Marco Antônio Vargas, Rafael Tomai Rocha, juízes auxiliares do gabinete de Alexandre de Moraes. Cristina Ilquitco Kusuhara Gomes, chefe de gabinete de Moraes. As justificativas apresentadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, chefiados pelo Marco Rubio, variam desde retaliações a decisões judiciais que impuseram restrições a Jair Bolsonaro até alegações de trabalho forçado no programa Mais Médicos. Bem, então, vamos para essas reuniões. Mas a Lei Magnitsky pegou todo mundo e estava todo mundo preocupado, né? E aí foi essa reunião que o Galículo acabou de entregar ao pessoal que estava lá, né? E aí, quem provocou a reunião foi o Guido Mantega. E aí você vai discutir o que naquela reunião? Cara, vamos salvar o Banco Master. Por quê? O Banco Master é a galinha de ovos de ouro dessa turma aí do governo. Agora a gente sabe disso. Nós pegamos aqui a lista da turma que estava mamando nesse Banco Master. Olha só, Dias Toffoli, perto de 35 milhões. Michel Temer, 10 milhões. Guido Mantega, 14 milhões. Ricardo Lewandowski, 3,6 milhões. ACM Neto, vice-presidente do União Brasil, 5,45 milhões. Antônio Rueda, presidente do Partido União Brasil, 6,45 milhões. Fábio Van Harten, 3,8 milhões. Esse Fábio Van Harten tem uma história à parte, depois eu conto. João André Pereira, 3 milhões. Ex-funcionário do Banco Central. Viviane Barce de Moraes, essa aí é a recordista, 80,2 milhões. Kelvin Marques Filho, 281,6 mil reais. Esse aí é filho do Nunes Marques. Olha só, 11 parcelas de 25.500. Bem, todo mundo fala assim, não, a gente estava prestando serviço de consultoria, compliance, essas coisas todas. Consultoria, tipo assim, entendeu? Você vai lá na igreja, ajoelha lá no confessionário, padre, me perdoa porque pequei. E aí o padre te dá uma sentença. Essa aí é a consultoria que eu acho que essa turma dá, entendeu? Aí tá. Agora tem um caso do Gilmar Mendes que ninguém fala. O Gilmar Mendes, não passou direto para ele, está na conta dele. Não. Olha, envolvendo o Gilmar Mendes dentro desse contexto, porque ele é o decano da corte, né? Ele não ia ficar, né, de graça dessa história. Olha, foram 60 milhões só de eventos, em 3 eventos, em Londres, Nova York e Lisboa, que é aquele, né, Gilmar Palusa, né? Então, esses encontros feitos
né, regada a uísque caro, aí, mordomia, jatinhos, transporte, estadia em hotéis de luxo, papapá e tal. Foram 60 milhões só para a mordomia desses ministros. E o Gilmar Mendes com os seus eventos lá, né? Lollapalooza. E tem mais. 400 milhões, né, na empresa Martric. Martric, eu acho que é isso. É um transporte aéreo. Esse transporte, essa empresa, o Gilmar Mendes viajava nesse jatinho aí várias vezes. E essa empresa recebeu do Banco Master 400 milhões. Tem a nora do senador Jacques Wagner, senador da Bahia, né, de 11 a 12 milhões. O próprio Jacques Wagner, senador, né, 289 mil. O Hugo Mota, republicano, presidente da Câmara, 2 milhões. O Léo Dias, influenciador, 9,9 milhões. Pequenos criadores de vídeos, né, por vídeo, 7,8 mil por vídeo. O cara estava pagando para, entendeu? Influenciar o que ele queria. Então, influenciadores para dar crédito para o Banco Central, para criticar o Banco Central. Nesses caras, pagava 7,8 mil reais para cada videozinho que você criticasse o Banco Central. Agora tem esse pesado aqui, ó. O Banco Master gastou perto de 890 milhões, tá? Isso aqui está na conta. Custos de reputação e eventos. Viagens, eventos de luxo, entendeu? Aí põe deputado, tudo para fazer lobby, entendeu? 892 milhões para fazer política, para bancar essa rede de influência com autoridades e formadores de opinião. E aí você entende, quando se gasta 892 milhões com mídia, é para quê? Para vender aquela narrativa que o 8 de janeiro foi feito pela turma do Bolsonaro. Então, todo né, essa arrecadação aqui veio do Banco Master, bancando essa turma toda. Olha o custo que teve aquele 8 de janeiro para os brasileiros. Para prender gente inocente, para sustentar um tribunal de exceção, para colocar o Brasil taxado nos Estados Unidos, nossos produtos com 50%, para poder colocar, né, cortar o visto de mais de 20 autoridades brasileiras. Então, aquela reunião do Lula com o Vorcaro falou: peraí, caramba, a gente não pode deixar o Banco Master quebrar. Como é que a gente vai pagar essa turma toda? Entendeu? Como é que a gente vai bancar né, esse lobby, essa luxúria? Como é que a gente vai fazer? Não, vamos vender para o PRB e tal, vamos fazer o diabo. A gente tem que salvar, não deixa você abrir investigação, não deixa abrir CPMI. Fala para o Daniel, o Alcolumbre barrar, fala para o Vorcaro, quer dizer, para o Hugo Mota barrar, não deixa abrir CPI contra isso, não. Agora que saiu, né, esse relatório aí, que está né, na Receita Federal, que está sendo esparramado aí, é sobre isso, gente. Aquela reunião foi sobre isso. Por exemplo, o Alexandre de Moraes ficou num prejuízo de 48,8 milhões. Imagina o Vorcaro conversando com o Lula, né? Peraí, senhor, como é que é? A gente não pode parar com isso, não. Você não sabe que a gente tem que pagar o Alexandre de Moraes 3 milhões e 600 mil por mês? Não é uma coisa assim? E não tem que pagar. Prestando serviço ou não, a gente tem que pagar. A gente tem uma dívida com o Alexandre de Moraes. Véio. A gente combinou com ele 129 milhões para ele fazer essa farsa do 8 de janeiro. Estou imaginando, viu, gente? Essa conversa lá no. Não, uai. Que isso? Não pode não, rapaz. Ainda tem lá o Lewandowski que está lá, está recebendo. A gente tem uma dívida com esse povo, né?
Tem um Guido Mantega que a gente tem que pagar aí, ó, 1 milhão por mês. Tem o Michel Temer. Pô, o Michel Temer, cara, a gente tem que pagar 10 milhões pro cara. A gente tem compromisso com essa turma, né? E a turma do Centrão lá, o ACM Neto, né, o Antônio Rueda, a gente tem que pagar essa turma para, né, poder barrar a CPMI lá e tal, né? A gente tem uma dívida com essa turma do Centrão que não deixou passar o relatório lá da, né, da CPI do 8 de janeiro. A gente tem que pagar essa turma, caramba. É muita gente que a gente está devendo. Então, a reunião do desespero. Essa foi a reunião do desespero. Por aí você vê, né? Mais de R$ 1 bilhão com essa turma. Aí todo mundo fala: não, aqui está tudo declarado, imposto de renda certinho, né? O contrato feito certinho. Que contrato? O que foi que vocês fizeram? Assessoria jurídica, assessoria técnica. Tipo assim, vai lá no confessionário, senta na frente do confessionário, confessa para o padre seus pecados e o padre te dá né, umas preces aí para você orar, umas penitências para você fazer. Tipo isso, entendeu? É assim, é padrão. O que você fez? Ah, consultoria jurídica. O que ele fez? Não, consultoria jurídica. Aí você fala, caraca, gastou isso tudo aí. Somando tudo aqui, deu o quê? 638 milhões. Espera, como é que é o negócio aí? Somando tudo isso aí, dá, né? É uma fortuna, uma coisa louca. E como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Não, consultoria. Consultoria para um banco quebrado? Consultoria para um banco falido? Hein? Fala sério. Não tem a cara de pau de chegar para a gente e falar: não, nós prestamos consultoria. Consultoria desse valor, tudo, todo mundo prestando consultoria desse valor, para quebrar o banco, para tirar, botar fundos, fazer cambalacho, tudo. Consultoria para isso. Essas consultorias que vocês pregaram foi para enganar o Banco Central, para vender títulos podres. Vocês tinham que ter vergonha de falar que prestaram consultoria para esse banco. Fica pior do que falar, não, não recebi não. Isso aí é mentira. Não, recebi, está declarado imposto de renda. Eu prestei consultoria para o Banco Master. Ajudei o Banco Master a quebrar. Ajudei a fazer picaretagem. Ajudei a fazer corrupção. Ajudei a vender título podre. Hein? Ajudei eles a tirar dinheiro dos aposentados de fundo de pensionistas aí. Hein? Por isso que eu falo para você, você tem que ter suas convicções. Não é pecado ter suas convicções. Não é crime você pensar o que eu estou pensando. Você tem esses dados que estão te passando e você faz a sua análise. Você fala, cara, eu penso, logo existo. É o pensamento seu, você tem que manifestar. E aí tem aquela parábola da Bíblia, né, que fala que Jesus, né, tinha um rapaz que era cego, Jesus foi lá e, né, passou, cuspiu no chão, pegou, fez areia assim com um gusto, passou no olho do cego e falou assim, agora você vai lá, lava o olho na fonte e você vai enxergar, né? Ainda tem muita gente cega no Brasil que não enxerga isso. Então, que você faça esse milagre. Abra os olhos dessas pessoas e fala: enxergue isso, gente. Enxergue a realidade. Acorde para o mundo real. Sabe, esse governo parece que é uma inteligência artificial, que é irreal, que parece que nós estamos vivendo um mundo surreal. Parece que esse governo não existe, parece que essa justiça não existe. Hein? Serviço de consultoria, 80 milhões, 10 milhões para um, 35 milhões para outro, 14 milhões, tudo milhões. Para quê? Para fazer um banco quebrar? Hein? Pois é.
É isso aí. Enquanto isso, nós estamos aqui com a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Esse é o vídeo 940 da CCI. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Então, meu amigo, você não é crime pensar. Não é crime você acreditar que aquele 8 de janeiro foi uma farsa. Olha, tem 940 vídeos que nós fizemos aqui. A maioria desses vídeos foi sobre os atos do 8 de janeiro, sobre, né, as investigações do 8 de janeiro. A gente está cansado de destrinchar, de mostrar essa farsa aqui. Vai discutir a dosimetria. Vai inocentar o pessoal que não tem crime nenhum. Em troca de passar o pano na CPMI do Banco Master. Em troca de aprovar o Messias para o STF. Mas você não precisa ficar cego nessa história. Você não precisa guardar isso para você. Você pode ter suas convicções. E não é crime você falar o que você acredita. Eu acredito que esse golpe foi feito pelo Alexandre de Moraes e essa turma aí que está bancada pelo Banco Master. Olha o preço que isso custou para a gente. Essas são as minhas convicções. E acreditar nisso não é crime. Manifestar isso não é crime. É o seu sentimento de pensar, de existir. Penso, logo existo. Faça suas reflexões sobre o tema. Olha, isso. 2 mais 2 são 4. 3 mais 3 são 6. Faça a sua lógica. Pense. Entendeu? Acorde. Acorde. Abra os olhos. Enxergue isso. Tá bom. Como eu não estou na conta do Banco Master, estou deixando minha chave Pix para você, jpnoticias@gmail.com. Aqui a gente troca figurinha para pagar a conta de luz, conta de telefone, conta de farmácia, conta de supermercado. Porque idoso tem que pagar a farmácia, né? Então a gente tem nossas despesazinhas aqui, tá certo? Porque a gente não está na planilha do Banco Master. A gente está no coração de vocês que acompanha a Comissão Cidadã de Inquérito e que aposta nesse projeto nosso. Tá bom? Fica com Deus e até a próxima.